impedimento, Senhor, toda barreira, meu Pai. Deus poderoso e majestoso, age, meu Pai, com vossa miséria, Senhor, para que nós venhamos ouvir a sua palavra, a sua voz, Senhor. Que vidas, meu Pai, mais sejam transformadas nessa noite. Venha ser liberta pela sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu soube hoje que o pastor que ia vir não veio. Nós conversamos pela manhã, ele adoeceu. É um grande homem de Deus, um pastor de um ministério. Conheci ele antes mesmo de ser cristão, um homem de um bom testemunho e com muitas boas obras, né? Porque um servo de Deus, você conhece ele pelos esforços dele. Às vezes, que nem foi mencionado já essa noite, às vezes nós falamos muitos, mas agimos muito pouco. E também foi falado essa noite que o julgamento, naquele grande dia, não será o próprio Jesus que vai nos julgar, mas sim as nossas próprias ações. Então que a gente venha assim endireitar na vereda da justiça do Senhor, porque eu sempre falo essa palavra, você está tendo uma oportunidade porque ainda você não fechou os seus olhos. Muitas das vezes a gente quer mudar as coisas do dia para a noite, mas tudo a um determinado tempo, né? Que nem foi lido em Salmos 90, versículo 4, que um dia para Deus é 1000 anos. E 1000 anos é mais ou menos de 10 a 12 gerações. Até o homem mais velho da Bíblia não chegou a viver 1000 anos. E esse tema dessa campanha foi debaixo de oração, porque eu creio, meus irmãos, poucos sinais a gente tem visto, mas biblicamente a Bíblia já falava que essas coisas iam se extinguindo aos poucos da face da terra, por causa da iniquidade de muito, a fé se esfriaria. Então que a gente tenha dar um bom testemunho, viemos ser fervoroso na presença do Senhor, nós devemos ser fervoroso no que a gente menciona referente à palavra do Senhor, porque ela é poderosa, viva e eficaz. O único livro que não fica velho é a palavra do Senhor. Ela, a todo momento, ela se renova. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Jesus desceu do Monte das Oliveiras e pela manhã ele já sabia que o tempo dele de estar na terra estava se acabando, mas ele sabia que ele ia resistir até o final, porque a Bíblia diz que Jesus sabia que o Pai deu toda a autoridade para ele do céu. Ele deu autoridade de poder, deu autoridade de ousadia. Jesus disse aos seus discípulos: não se espantais com isso, porque as obras que eu faço, vocês farão maior do que as minhas. Louvado seja Deus. Aonde o apóstolo Pedro passava, pessoas eram curadas somente com a sua sombra. Ele olhava para um leproso, a lepra desaparecia. Porque o evangelho que nós pregamos, ele é poderoso. Muitas das vezes a gente não acreditamos. Quando eu falo isso é para a glória de Deus, meus irmãos. Quando eu falo que eu vou para a casa da minha mãe, os meus parentes de Santo André, eu só vou para lá na direção do Espírito de Deus. Às vezes eu quero ir, chega de manhã, eu vou ir, Deus fala: você não vai. Quando eu cheguei lá, já fazia mais de 15 dias que a minha mãe estava com o peito. Ela falou que estava com a sensação que qualquer momento ia parar a respiração, falta de ar, o coração acelerava, de repente diminuía os batimentos, e ali, para a glória de Deus, Deus fez um milagre e nós saímos de lá. Ela estava sã e salva na mão do Senhor Jesus. Mas vocês pensam que eu cheguei e eu passei a mão na minha mãe? Vocês pensam que eu abracei a minha mãe somente de saudade? Mas no meio da nossa conversa eu fui sincero com ela referente ao reino do céu.
Falei, mãe, eu sei da sua enfermidade. Eu sei da sua enfermidade por causa da sua velhice, mas uma coisa eu te digo, se esforça para estar na presença do Senhor, porque que Deus voltar hoje é perigoso a mãe ir para o inferno. Ela ficou olhando para mim, ficou carisbaixa. O meu coração doeu de falar isso para ela, mas eu não poderia deixar de falar a verdade para ela. Eu falei, oh, mãe, a mãe está de idade, mas a mãe não deixa de ir trabalhar. A mãe, quando vai lá fazer os bicos na Dona Silva, cozinhar para eles comer dias, a mãe sai do seu sossego, a dor some, e a mãe vai até lá e volta com o seu dinheiro. E Cristo? Será que vale a pena tudo isso? Será que de fato a mãe precisa tanto desse dinheiro? Ela começou a pensar, ela ficou pensativa. Então fala de Jesus aonde você está. Fala de Jesus aonde você está. Porque naquele grande dia pode haver sangue sobre as suas mãos. Ah, mas eu já faço a minha parte. Eu venho para a igreja, eu oro pela igreja. Mas e as obras? E as obras? É necessário ter obras. Um soldado, ele é contratado, ele é alistado para exercer uma função. Um soldado que não se empenha aonde ele foi colocado, ele não tem valor. Ele é descartado, ele é dispensado do quartel. Ele não serve para nada, nem mesmo para limpar o sangue das botas dos soldados valentes. Então se dispõe a fazer a obra do Senhor, eleve aos seus olhos do Senhor. Quantas vezes eu me indaguei e falei, Deus, mas por quê? Porque justo eu, o Senhor quer que eu faça tais coisas. Daí o Senhor sempre falou no meu coração, meu filho, não é por muito conhecimento, não é por muito falar, mas sim a disposição que você tem. Eu valorizo cada instante da minha vida. Quando eu fecho meus olhos que eu vou dormir de manhã, parece que assim, tem meses que Deus faz eu lembrar muito do meu passado, aonde eu caía, aonde eu errava tanto. Teve uma pessoa que falou assim para mim, referente a um caso que aconteceu por esses dias. Daí eu falei umas palavras para ele. Daí ele falou, irmão, eu vejo que o Senhor é sincero no que o Senhor fala. Eu falei, não é que eu sou sincero, eu só estou me esforçando de viver o que eu falo, o que eu prego. Antes eu tinha um desejo muito grande de pregar a palavra do Senhor, de virar um pregador da palavra do Senhor, mas eu pude entender que nós todos temos um chamado para pregar a palavra do Senhor, mas cada um tem o seu campo, cada um tem a sua área, cada um tem um lugar que ele se desenvolve bem, se desenvolve mais. Não tem como um soldado ele ser o cavaleiro, o arqueiro, o estrategista, aquele que leva água, aquele que leva pão. Ele tem que ser uma das coisas. Mas um grupo, para uma guerra ser vencida, é necessário juntar todas essas ferramentas. E Jesus Cristo, ele estava ensinando os seus discípulos até o último instante da sua vida. O foco de Jesus Cristo era de fato a cruz do Calvário. A cruz que ele ia ser pendurado no madeiro, para não que a lei fosse quebrada, mas que ela fosse acrescentada. Porque sem o amor de Deus, nenhum se salvaria, que não fosse pela graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo, nenhum de nós se salvaria. Porque Deus olhou do seu supremo trono, olhou para a terra e viu, não havia nem o justo, nem os profetas, que as histórias que nós temos do livro de Gênesis até Apocalipse, nenhum deles se escaparia, todos eles tinham falha. Foi necessário Jesus se levantar do seu trono e falar, Senhor, eu compro essa terra. Eu compro essa terra. Ele veio, foi gerado no ventre de uma mulher virgem, como o profeta Isaías disse, cresceu na graça, no conhecimento, com 12 anos de idade, ficou 3 dias dentro do templo, ensinando e também aprendendo. Aqueles homens que estudou a sua vida inteira, se maravilhou com as palavras dele.
mas não sabia que era ele que um pouquinho mais adiante ia fazer ele sair dos seus confortos e crucificar o Filho de Deus, o Jesus Cristo, aquele que havia de vir sobre Israel. Ele veio para os judeus, mas os judeus, Deus permitiu que eles endurecessem o coração para que nós viesse ser alcançado, gentil. Lucas foi o primeiro não-judeu a se converter ao cristianismo. Ele fala de uma forma tão íntima com Jesus. Ele não viveu com Jesus, mas uma certa feita ele olhou para Paulo e falou: Paulo, eu não conhecia Cristo, mas quando eu vejo você pregando, eu vejo Cristo em vós. Aleluia! Louvado seja Deus! É dessa forma que a sociedade tem que olhar para nós e falar: ali há um homem de Deus, ali há uma mulher de Deus. Você não deve se entristecer, se desanimar quando as pessoas falam que hoje não dá mais para saber quem é quem. Você sabe quem você é. Deus, Ele te conhece, Ele sabe da sua trajetória, Ele conhece o desejo do seu coração. Ele sabe que todo dia pela manhã você fala: Deus, me perdoa, que eu falei um pouquinho mais alto com meu filho, um pouquinho mais alto com a minha esposa. Senhor, me perdoa que eu fui arrogante no meu serviço, eu respondi mal a uma pessoa sem necessidade. Deus, Ele está atrás desses tais que se arrependem, não pelas grandes coisas que condena Ele visualmente, mas pelas coisas que só você sabe. Aleluia! Louvado seja Deus! Jesus Cristo, Pedro, João, já estava preocupado nos dias que estava por vir, que era a Páscoa, e como um bom discípulo, tenta preparar, se esforça de preparar o caminho para que quando o Senhor venha, não venha ter preocupação, venha achar a casa de uma forma que é só chegar e executar o trabalho da noite, o objetivo do Senhor naquele dia. Jesus Cristo falou para ele: ó, vocês descem a cidade, quando vocês chegar lá, vocês vão ver um homem andando com um cântaro de água na mão, siga ele até onde ele for. Quando ele chegar lá, você fala essas palavras, que o mestre precisa da sua casa. E o interessante é que Jesus apresenta um pai de família. Não tem como um pai de família apresentar uma casa que não é dele. A casa tem que ser dele. Louvado seja Deus. E quando ele chega ali, Jesus fala, e os seus discípulos, da forma que Jesus falou para ele falar, a Bíblia fala que é como uma pergunta que falou para aquele homem. E aquele homem se dispôs a realizar algo de Deus naquele lugar. Ele permitiu que eles entrassem e olhassem o cenário. Louvado seja Deus. E ali, quando eles entraram, ele viu o cenário todo imobiliado. E ali eles já começaram a preparar a Páscoa. Louvado seja Deus. Aleluia! E a Bíblia diz nos versículos antes que Judas já tinha ido até os príncipes da sinagoga, os sacerdotes ali que queria entregar Jesus, e ali ele pediu uma quantia que foi essas 30 moedas de prata. Um homem que viveu 3 anos e meio com Jesus e não conhecia o propósito ainda do céu. Quem sabe que no começo da trajetória dele ele começou bem. Quem sabe que no começo da trajetória dele ele almejou verdadeiramente uma boa obra, porque o próprio Senhor Jesus Cristo fala: todos vós fui eu mesmo que escolhi. Mas tem uma passagem que fala na Bíblia, que fala que o meu Pai não trouxer vocês até mim, não tem como Jesus fazer a obra. Então foi o próprio Deus que te apresentou Jesus. Muitas das vezes a gente falando: você quer aceitar Jesus hoje? Mas não, foi o próprio Deus que conduziu aquela pessoa nesse lugar para reconhecer a Cristo. E muitas das vezes, com negligência nossa, nós deixa, como o apóstolo Paulo fala, né?
que a vida do homem é como um punhado de água na mão, que aos poucos vão se extinguindo, vão se escorrendo, e a sua mão seca, e a vida do homem secou. Dessa mesma forma, muitas das vezes, pessoas que entram nesse lugar e não ouvem uma boa palavra. Louvado seja Deus. Eu sou apaixonado por bênção, porque Deus me deu uma mulher abençoada. Eu sou apaixonado por bênção, Deus me deu uma profissão que aonde eu estiver, eu trabalho. Eu sou apaixonado por bênção, Deus colocou na minha cabeça a facilidade de aprender as coisas. Eu sou muito abençoado por Deus. Eu não preciso de nada, e as pessoas correm atrás de coisas que não convêm a ela. Jesus Cristo, Ele é fiel para cuidar de nós de uma forma especial quando a gente confia nele. Ele criou a árvore no céu, mas também fez as árvores, fez ninho, fez fruto para elas comer. Ele fez peixes marinhos, bichos marinhos, e ali eles se alimentam, eles não morrem de fome. Louvado seja Deus. Ele fez as árvores. As árvores, elas se alimentam com as suas próprias folhas que vira adubo na terra. A água que Deus jorra, muitas das vezes fica anos sem chover, mas lá embaixo, na profundidade, que nem a Esté esses dias estava pregando sobre o grão de mostarda. O grão de mostarda sai as raizinhas, e quando ela acha água, ela vai se enchendo, se enchendo, se enchendo, se enchendo, se enchendo, se enchendo, de um ponto de ela se explodir. Louvado seja Deus. É da mesma forma que Deus quer fazer na minha vida. O mar de oceano do Espírito, os dons que Deus tem para nos entregar, muitas das vezes só depende de nós. É muito fácil eu chegar aqui na igreja e orar. É muito fácil eu chegar aqui na igreja e falar que eu estou fazendo uma campanha. Mas e fora daqui, como que está sendo? Será que verdadeiramente eu estou nessa campanha? Será que verdadeiramente eu estou servindo a Cristo em espírito e em verdade? Bendito seja o nome do Senhor. Jesus Cristo sentou à mesa, e ali ele preparando aquela última ceia, e ele começando os discursos dele, já se despedindo a cada um, mas não se despedindo de uma forma que nunca mais eles iriam ver Jesus, mas estava apresentando até o final o reino do céu. Estava apresentando, aleluia, uma vida após a morte. Estava apresentando para onde ele iria, e lá ele iria preparar muitas moradas. E aquele que guardasse a profecia daquele livro que foi revelado por João na ilha de Pátimo, não somente o livro de Apocalipse, mas toda a Bíblia, todos os seus mandamentos, todas as suas obras, e principalmente a sua perseverança na presença do Senhor, esse pode alcançar a salvação. Eu tenho certeza da minha salvação, mas eu posso ser condenado no último instante. Eu vou morrer amanhã às 8 horas da manhã. Eu acordei 7 e fiz algo que toda a minha trajetória para trás perdi tudo. Então revê os seus passos, revê os seus conceitos, analisa o seu pensamento, endireita, que você tem alguma coisa contra o seu irmão, se resolva, porque lá no céu não haverá divisão. E quando Jesus estava sentado à mesa, de partir no pão, e ali ele estava falando daquele que iria trair ele. A Bíblia fala que Jesus, ele fala que aquele que moerá o pão é aquele que vai trair ele. E quando Judas faz isso, ele fala para Judas: vai e faz o que você há de fazer. E a Bíblia fala que Satanás se apoderou de Judas. Satanás se apoderou de Judas, e ele foi até lá. E quando ele chegou lá, ele recebeu as 30 moedas de prata. A Bíblia diz que Jesus, ele partiu o pão, simbolizando a carne dele. Ele
ele agradeceu, levantou, deu graça ao céu, e o cálice de vinho simbolizando o sangue dele e a nova aliança. Mas o que me chama mais atenção, Jesus Cristo todo instante estava pensando no bem-estar da humanidade, daquele propósito que ele veio do céu. Antes mesmo de a gente vir para esse mundo, antes mesmo do nosso pai, da nossa mãe vir para essa terra, Deus já tinha um propósito. Aleluia. Deus já tinha um plano de salvação. Deus, ele sabia que eu ia viver no mundo, no caminho errante, mas ele sabia que eu me arrependesse no meio do caminho, ele ia mudar a minha vida. Tem pessoas que falam que acreditam em predestinação de a pessoa ser salva, mas uma pessoa que conhece a palavra do Senhor, é escolha dela, ela vai escolher dois caminhos, ser salva ou ser lançada no inferno. Que nem o Ramalho falou aqui, o livre-arbítrio, para quem serve a Deus, para quem conhece a palavra do Senhor, de fato não vale mais. É só para pessoas ímpias, pessoas de outra religião que ainda não conhecem a verdade. E a nossa obrigação é conduzir esses tais ao caminho que ele deve andar. Eu me maravilho quando eu vejo uma pessoa reconhecendo a Deus como Salvador da sua vida, Salvador da sua alma. Aleluia! A Bíblia diz no livro de João, capítulo 13, que Jesus, depois que ceiou, depois que Judas foi até o sacerdote, ele se levantou, louvado seja Deus, tirou a sua veste, colocou uma toalha em seus ombros e sentou aos seus pés os seus discípulos para começar a lavar. Ele pegou e lavando, e ali chegou a Pedro falando: Senhor, como pode tu estar lavando os pés? O meu você não vai lavar, Senhor. O meu você não vai lavar, mestre. Daí Jesus falou para ele que eu não lavar os seus pés, você não terá parte. Louvado seja Deus. Mas também não lava só os meus pés, Senhor, mas também me lava eu todo. E Jesus falou: nem todos aqui precisam de ser lavados. E nessa passagem, o que me chama mais atenção é a revelação que essa palavra nos traz. A Bíblia diz que havia um homem com um cântaro de água, e quando nós vamos estudar sobre isso, fala que, por de costume, os homens não faziam esse trabalho. Mas eu creio que havia uma quantidade que Jesus Cristo ia precisar essa noite. Jesus Cristo ia precisar aquela noite. Eu não sei a forma que você entrou aqui, porque Deus, ele conhece a sua estrutura, ele conhece a sua vontade, os seus desejos mais obscuros e também aqueles desejos que faz as pessoas crescer na graça e no conhecimento. Eu estava orando esses dias, eu até brinquei com a Devana e falei: ó, varão, essa palavra é rema, hein? Essa palavra é revelada do céu, porque Jesus me revelava o propósito desse cântaro de água. Essa água que ia lavar os seus discípulos não poderia ser dividida. Essa água que ia lavar o pé dos seus discípulos era a conta certa para 11 discípulos. Louvado seja Deus. E uma mulher, ela não tinha força para carregar um cântaro grande de água. E ali foi necessário um homem levar esse cântaro de água. E eu fiquei pensando, eu falei: Deus, mas tudo que nós pregamos hoje, sempre tem uma pessoa procurando para falar que é heresia ou que não é. Louvado seja Deus. E no livro de João, capítulo 13, fala que Jesus lavou o pé dos seus discípulos depois da ceia. Depois que ceiou, Judas foi no seu propósito, no seu objetivo, e ali o Senhor Jesus Cristo mostrou a importância de ser servo. Qual é a posição que hoje você está? Será que tudo que você mencionou, que você estava cheio da graça,
você estava cheia de conhecimento, Deus te deu o dom de palavra, o dom de falar em línguas estranhas, o dom de maravilha. Você tem exercido isso? Ou isso está cada vez se extinguindo da sua vida? Deus manda te falar essa noite: almeja os dons celestiais do céu, almeja. A Bíblia diz que a igreja que não houver revelação e profecia, ela se corrompe. Muitas pessoas se escondem porque tem pessoas que é covarde, que está dentro da casa do Senhor, que Deus te mostra o oculto e o profundo. A Bíblia diz que não é lícito que a gente venha envergonhar os nossos irmãos e fazer escândalo com o nome dele publicamente, mas você tem a autoridade de chamar ele e falar o que Deus te mostrou. Então não permita que a igreja de Cristo venha perecer do jeito que ela está perecendo. Mas você pode dizer a esse momento na sua mente: mas isso já era lícito acontecer, não comigo e nem com você. Porque se nós estamos ainda na casa do Senhor, nós temos visto sinais. Quem anda para fazer a obra, quem se movimenta, de fato os sinais seguem. Não tem como você ser seguido e você está parado. Os sinais ele não vai te seguir. A glória de Deus, as maravilhas que ele vai fazer em prodígio através da sua vida não vai ser feita se você estiver parado. Você tem que se movimentar. Você cresceu para dar fruto, gerar fruto. Não se limita, não olha para você e fala que você é incapaz, você não vai conseguir. Eu comecei agora, eu aceitei Jesus agora, eu fui levantado agora. Quem te escolheu antes de tudo isso foi o Senhor. Foi Ele que te capacitou antes de todas as coisas. Lá na criação do céu, quando o homem fez o homem e a mulher, fez macho e fêmea, formou o homem do pó da terra, e da terra e do homem tirou a mulher. Lá ele já te conhecia. Lá ele sabia que você ia passar por tristeza, rancor, dor, tribulação, perseguição, calúnia. Mas ele te promete um lugar que lá você nunca mais terá tristeza e nem dor. Lá você vai ter o privilégio de entrar em uma cidade, e no meio dela, no livro de Apocalipse, fala que há uma árvore, que ela produz fruto, e aquele que comer dela terá a vida eterna. Então almeja o céu. Quando você se sentir fraco, olha para Jesus Cristo, o que ele passou na cruz do Calvário, para mim e você ser salvo. Amém, meus irmãos? Até aqui Deus colocou no meu coração. Eu convido os irmãos para ficar de pé para as mãos no coração.